Olá pessoal, vamos a mais uma questão de geometria plana na nossa videoaula de hoje. Antes eu gostaria de pedir a você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos aqui postados. Caso você goste da videoaula, deixe o seu like, ele é muito importante e vai fazer com que a gente poste cada vez mais vídeos interessantes aqui. Bom, a questão diz o seguinte: seja o triângulo ABC equilátero, calcular o ângulo X. Eu quero calcular o ângulo X. O ângulo X está aqui, ó. Esse ângulo aqui, tá? Então eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo equilátero, né? Algumas características do triângulo equilátero é legal, interessante a gente conhecer. Os lados são todos iguais e os ângulos internos também são todos iguais. De antemão, nós já podemos afirmar isso, ó. Ele é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui, ó, tem que medir 60 graus. Este ângulo aqui, independente do que ele está pedindo, isso pode nos ajudar. Talvez alguns ângulos desses podem fazer parte da nossa resolução aqui, tá? Então esse ângulo mede 60 graus. Trata-se de um triângulo equilátero. Tudo bem? Beleza. Bom, essa questão é uma questão muito bonita. Por isso eu trouxe para a gente discutir na nossa videoaula, porque trata de vários conceitos do ponto de vista geométrico. Veja, algo que a gente precisa entender, e é legal que a gente coloque aqui, é o seguinte: isso já foi falado aqui no canal, mas não custa repetir, tá? Eu tenho uma circunferência, né? Eu tenho uma circunferência e por ela eu tenho duas semirretas que são convergentes num ponto, né? Um ponto exterior. E essas duas semirretas são tangentes à circunferência. Então vamos lá. Deixa eu desenhar aqui, tentar fazer o mais... Então aqui eu tenho um ponto P, certo? E aí, aqui o meu ponto A, nesse local, na circunferência, o meu ponto B. Algo que a gente deve ter em mente é o seguinte, que sempre que eu tenho semirretas tangenciando a circunferência, o raio dessa circunferência sempre é perpendicular ao ponto de tangência. Ou seja, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, ó, algo interessante aqui que a gente tem que assimilar neste contexto aqui, tá? Então, ó, isso aqui é o raio, né? Do centro ao ponto de tangência, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. O mesmo acontece do centro ao ponto B, que pertence à circunferência, também tenho ângulo de 90 graus. Tudo bem? Beleza. Vale ressaltar que do ponto externo até o meu ponto de tangência,
aqui nós temos o teorema das tangentes. O que diz o teorema das tangentes? Diz que esse segmento é exatamente igual a este. Quer dizer que se aqui for B, aqui também tem que ter a medida B. Tudo bem? Então, ó, AP é igual a PB. Esse é o teorema das retas tangentes, tá? A circunferência. Então, AP tem que ter a mesma medida que PB. Haja vista que as retas são tangentes à circunferência, ok? Passando pelo ponto P, que é comum às duas retas. Algo mais interessante que a gente pode recordar aqui é o seguinte: se eu ligar, e aí eu vou usar uma outra canetinha aqui, se eu ligar o ponto A ao ponto B, nesse caso eu vou construir um triângulo isósceles. Por quê? Porque o segmento, né, secante, né, a circunferência AB é a base do nosso triângulo PAB, certo? Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, têm a mesma medida. Então a gente pode afirmar o seguinte, que este ângulo aqui, ó, se eu chamar ele de beta, por exemplo, evidentemente que este ângulo é beta. Ok? E aí, quando a gente fala isso, a gente está considerando esse ângulo até a reta aqui, tá? Independente dela estar ou não fazendo a tangente aqui, tá? Vamos tendo em vista que esse segmento de corda aqui, né, ou secante, ele não é propriamente 90 graus. 90 graus é do raio ao ponto de tangência. Tudo bem? Então, ó, beta, beta. Lembra bem o seguinte, que numa circunferência eu tenho o ângulo inscrito, né, na circunferência. Deixa eu tentar fazer uma circunferência menor aqui. Quando eu tenho uma circunferência e traço um ângulo inscrito nela, e aí eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Este ângulo aqui, ó, este ângulo beta, o ângulo beta é igual a metade do arco AB. Beta igual a beta, que é igual a metade do arco AB ou BA, tanto faz. Por que, Márcio? Porque ele é um ângulo inscrito, tá? Tudo bem? Mas é interessante nós ressaltarmos também um outro ângulo que é muito interessante a gente recordar, que é o ângulo de segmento. Como é que esse ângulo de segmento se comporta? Se eu tenho um segmento que é tangente à circunferência, e aí eu construo aqui, ó, no ponto de tangência, não necessariamente passando pelo raio, uma secante aqui, né? O que acontece? Supondo que aqui seja A e aqui seja, que aqui seja A e aqui seja B, esse arco aqui, ó, também é a metade
esse ângulo aqui, ó, é a metade do arco AB também. Por quê? Porque trata-se de um ângulo de segmento, tal como o ângulo inscrito, que no caso aqui, ó, que vai aqui, ó, esse ângulo aqui, que é inscrito, DP, supondo que eu colocasse aqui, ó, essa secante aqui, né? Eu não estou considerando o ângulo de, né, o ângulo de 90 graus necessariamente. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um ângulo inscrito e aqui eu tenho um ângulo que é ângulo de segmento, tá? Então, este arco aqui, ó, o AB também, posso chamar aqui de alfa, também é a metade de AD. Trata-se de um ângulo de segmento. Pois bem, vamos fazer o seguinte, de acordo com o que nós vimos aqui, nesses dois esquemas aqui, nós já podemos trabalhar alguma coisa no nosso triângulo equilátero com esses dois círculos tangenciando exteriormente, né? Exteriormente por quê? Porque se você desconsiderar o triângulo, esses dois círculos, porque existem tangentes concêntricas e excêntricas, né? Então, ó, excentricamente eles estão se tangenciando, certo? Nesse ponto aqui, ó, neste ponto aqui, tá? Então, o que nós queremos achar? Nós queremos achar o valor do ângulo X. Legal. Bom, de acordo com o que nós vimos aqui do teorema das tangentes, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o centro ao nosso ponto de tangência. Então, círculos tangenciando externamente, existe uma característica interessante. Quando você traça esse segmento aqui, ó, os raios, eles vão se coincidir, tá? Tanto do círculo menor quanto do círculo maior, eles vão coincidir. Tá aqui, ó. Lembrando que, como aqui é raio, né? Aqui também é raio, né? Nesse caso aqui, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. Eu vou desenhar aqui porque não vai atrapalhar em nada. Aqui, ó, também é um ângulo de 90 graus. Vou colocar para fora aqui, porque ele é tanto 90 graus para lá quanto para cá, porque haja vista que a soma aqui vai dar um ângulo, nesse ponto vai ser um ângulo de 180 graus aí, se você juntar os dois. Se é 90 aqui, se num ponto é 90, vai ser 90 de um lado da reta, quanto do outro lado também. Mas eu não vou desenhar do outro lado para não poluir o desenho. Veja, de acordo com o que nós percebemos aqui,
Olha, preste atenção para vocês não se perderem. Eu quero achar o ângulo X. O ângulo X, ele vai até onde aqui, ó? Preste atenção. Ele ultrapassa aqui essa linha azul aqui, ó. Ele vai até o raio aqui, tá? Aliás, não até o raio, evidentemente. Ele vai aqui na linha azul aqui. É claro que ele vai até aqui na linha azul. Falei até o raio, não é até o raio. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Se eu traçar uma perpendicular no ponto de tangência das circunferências externas, né? Que são tangentes externamente, se eu traçar aqui uma perpendicular, e aí vai ser perpendicular para ambas as circunferências, né? Olha o que a gente vai ter aqui, ó. Perceba. Nós vamos ter exatamente esse modelo aqui, aonde este segmento aqui, ó, tem a mesma medida deste. E esse segmento aqui, ó, que é uma corda da circunferência menor, né? Ou secante, como vocês queiram chamar, é a base do nosso triângulo isósceles. E sendo triângulo isósceles, nós podemos afirmar que este ângulo aqui, ó, hipoteticamente falando, um ângulo genérico, podemos chamá-lo de alfa, vai ser igual a este ângulo aqui, ó. Alfa. Como o ângulo todo é x, perceba que este ângulo aqui, ó, vai ser, o ângulo todo é o maior, é o x, pintado de azul. Este ângulo vai ser x menos o ângulo alfa. Esse ângulo aqui será o quê? Esse pedacinho aqui, né? Que vai até o lado do triângulo isósceles. Vai ser x, que é o ângulo maior, que é o pintado de azul, menos esse ângulo vermelhozinho aqui, ó, que eu construí aqui com o triângulo isósceles. Beleza. Agora, voltando aqui, observe o seguinte. Nesse triângulo isósceles, é muito tranquilo a gente encontrar esse ângulo aqui, ó. Como assim, Márcio? Esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo externo do triângulo isósceles, tá? E o que diz o teorema do ângulo externo? Vou construir aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo. Deixa eu ver se está no foco aqui legal. Eu tenho esse triângulo aqui, cujos ângulos, hipoteticamente falando, alfa e beta. Este ângulo aqui, ó, o teorema do ângulo externo diz o seguinte, que o ângulo externo a um triângulo é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Então, esse ângulo é alfa mais beta. Então, nós podemos concluir aqui o seguinte, que este ângulo aqui, ó, como aqui é alfa e aqui é alfa, este ângulo aqui vai ser o quê? A soma dos dois internos não adjacentes, 2 alfa. Estamos caminhando. Agora, vamos ao raciocínio do ângulo de segmento. Perceba que nós temos aqui, ó, um ângulo de segmento. E aí, por isso que eu quis separar, ó, aqui, ó, este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó, ele é a mesma medida deste arco, a metade da medida deste arco aqui.
Do mesmo modo, como este ângulo também ele é ângulo de segmento, esse ângulo x menos alfa é um ângulo de segmento. Por quê? Porque tem uma reta aqui, ó, tangenciando, ligado a essa corda aqui, né? Logo, este ângulo x menos alfa também está projetado aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, é x menos alfa. Ok? Aí a questão ficou tranquila de se resolver. Por quê? Porque num quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus. Eu tenho aqui um quadrilátero, ó. O ponto, esse ponto, este ponto, este aqui. Então, ó, eu tenho aqui um quadrilátero, tudo bem? Então, se eu pegar e somar todos os ângulos internos desse quadrilátero aqui, que eu vou até pintar aqui, ó. A soma dos ângulos internos desse quadrilátero vai me dar o quê? Alfa menos x, é ao contrário, né? X menos alfa mais x menos alfa mais 2 alfas mais 60, isso tem que ser igual a 360 graus. Bom, de cara, menos alfa com menos alfa dá menos 2 alfa. Com mais 2 alfas, eu posso cancelar o alfa ali. Então, eu vou ficar com x mais x, 2x, mais 60 igual a 360. 2x é igual a 360 menos 60. 2x é igual a 300. X é 300 dividido por 2. Logo, x, o ângulo x que nós queríamos encontrar, vale 150 graus. E aí você vai perguntar, qual o valor do lado do triângulo equilátero? Não importa. Não importa por quê? Porque não faz parte do nosso exercício, certo? Aliás, não tem nem... Qual é o valor do ângulo X? Aliás, do ângulo alfa. Do ângulo alfa também, o ângulo alfa não tem o que dizer a respeito. Não há, foi apenas a aplicação da teoria para a gente chegar ao valor do ângulo X. O ângulo alfa foi o artifício aqui, aplicando as teorias para que a gente possa chegar no valor do ângulo que nós queríamos encontrar, que é o ângulo X. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.